Ok. Boa noite a todos. É um prazer, um privilégio até poder ser instrumento que traz novas informações, novos conhecimentos, reflexões sobre a doutrina que Kardec nos trouxe, sobre os ensinamentos de Jesus. A aula de hoje é uma aula que fala sobre religiões, sobre como a nossa doutrina, a doutrina de Kardec, a doutrina dos espíritos, se relaciona com as outras religiões e espero tornar a aula interessante para todos que estão aqui acompanhando. Eu preparei aqui uns slides que eu vou passar para vocês para servir de referência para as coisas que eu quero falar. Todos veem a minha tela? Sandra? Sim, A sim, tela? tô vendo. Sim, Tô vendo. Perfeito. Então esse é o título, né, o tema da nossa aula de hoje. Qual a posição que a nossa doutrina dos espíritos, a doutrina que Kardec nos trouxe, entre as demais filosofias e religiões existentes? Vamos iniciar então colocando aqui nesse slide um breve comparativo sobre as literaturas das religiões mais conhecidas com a nossa literatura. Nesse slide a gente vê o Vedas, que é uma literatura com 5.000 anos, alguns acreditam até que 6.000 anos, que é utilizada pelos hindus. Nós temos o Tao Te Ching, que é mais recente, tem aí uns 3.000, 4.000 anos, e é utilizado pelo taoísmo. Nós temos a Torá, dos judeus. Ela começou a ser formada mais ou menos no século V a.C., ou seja, uns 500 anos antes de Jesus nascer. Nós temos o Alcorão, do Islã, que foi formatado uns 400 anos depois de Jesus. Temos o Triptaka, que é uma coleção de livros, tipo a Bíblia, utilizado pelos budistas, também literatura milenar, deve ter uns 4.000 anos aproximadamente, os textos mais antigos, e a nossa Bíblia, que começou a ser formada mais ou menos, arredondando aí, 1.000 anos antes de Jesus nascer. Então nós temos aí vários livros que servem de referência, de base para diversas religiões. Talvez algum de vocês conheça até algum desses livros, provavelmente a Bíblia, mas todos eles têm esse ar de sagrado, de livro inspirado, de livro que foi trazido pelo próprio divino e oferecido à humanidade para que a humanidade crescesse, evoluísse. E a nossa doutrina? A nossa doutrina também possui as suas referências de escrita, mas não são livros sagrados, considerados sagrados como esses daí. Os livros que nós temos como base é o Pentateuco de Kardec, que vocês já foram apresentados, e que nos serve como referência de caminhada. Como vocês já viram, a nossa doutrina não tem dogmas. Nós temos princípios. E esses princípios estão colocados no Pentateuco, né? No Livro dos Espíritos, que é o livro mais conhecido e que recomendo fortemente que todos leiam. Mas tem também, né, o livro dos médiuns, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Céu e o Inferno e temos a Gênese. Esses 5 livros formam a nossa base, mas não são livros sagrados, ou seja, são livros que servem de referência primeira para que nós, através desses livros, possamos crescer, evoluir em espírito. É diferente dessas
religiões onde esses livros são livros dogmáticos, são livros considerados sagrados, livros que foram inspirados pelo próprio divino. Alguns foram trazidos para um homem em especial, como Maomé, o pai, né, do Islã, o criador do Islã. A Torá, muitos atribuem a Moisés, né? Hoje sabe-se que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco do Antigo Testamento, mas enfim, alguns livros têm um ser, né, um espírito encarnado que serviu de avatar do divino para trazer a revelação. Mas os demais livros, inclusive a Bíblia, foram vários espíritos em diferentes tempos, em diferentes locais, que serviram de avatar, de representante do divino neste plano, trazendo informações que pudessem elevar o nível espiritual da humanidade da época até os nossos tempos. Então, como eu falei, o nosso Pentateuco, ele contém princípios e não dogmas. A diferença entre princípios e dogmas é que dogma é algo inquestionável. Ou você aceita o que está colocado na literatura sagrada, do jeito que está, e por um ato de fé não questiona, não discute. Já o princípio são conceitos colocados, mas que podem ser questionados, são conceitos que podem evoluir. Isso, para ficar mais claro, a gente pode pensar em termos da reencarnação. A reencarnação, muitos críticos da nossa doutrina dizem que é um dogma, né? Contrapondo a nossa colocação que a nossa doutrina não tem dogmas. Então, muitos críticos colocam, não, o Espiritismo tem o dogma da reencarnação. Mas, para esses críticos, a melhor resposta, né, é que não é um dogma, é um princípio. Por quê? Porque pode ser questionado, pode ser evoluído. Ou seja, a forma como se dá o refinamento do espírito, a forma como acontece a encarnação e a desencarnação, a evolução através de existências em diferentes planos, pode ser questionada, estudada, porque cada espírito, de acordo com o seu grau evolutivo, tem uma visão diferente. Então, à medida que a nossa doutrina vai avançando no tempo, os conceitos vão ficando também mais evoluídos, mais complexos. Eu coloco aí uma lista de princípios contido em nossa doutrina, que estão descritos no Pentateuco kardeciano. Por exemplo, a imortalidade da alma. Ou seja, todos nós temos uma alma, todos nós somos um espírito, que somos imortais. Não eternos. Eterno é só o Criador, o eterno, o divino, o Pai, que não teve início e nem teve fim. Nós somos imortais, porque tivemos um início, somos uma emanação do Pai, um hálito divino, e teremos um fim, que é voltar ao Pai, nos sintonizar, entrar em ressonância com o Pai, nos confundirmos com o Pai, só que conscientes, né? Mantendo a nossa consciência individual. Então, nós acreditamos na imortalidade da alma, ou do espírito. Alma e espírito são a mesma coisa? Não. Na nossa doutrina, o espírito, quando está encarnado na matéria, ele tem uma alma. A gente chama que aquele corpo, aquele vaso, tem uma alma, que é o espírito encarnado. Mas, em diferentes literaturas, você pode encontrar conceitos de alma e de espírito completamente distintos do que eu acabei de colocar. Mas na nossa doutrina é isso. Alma é o espírito encarnado na matéria. Pluralidade dos mundos habitados. Nós acreditamos que os espíritos, de acordo com a necessidade, evoluem em diferentes mundos, tanto físicos como não físicos, como não materiais, em outras dimensões, vamos colocar assim. Ou seja, o espírito evolui o tempo todo, evolui quando na matéria,
validando, comprovando, verificando aprendizados, como também em outros planos existenciais, em outras dimensões, quando desencarnado. Ou seja, o espírito nunca para de evoluir. Reencarnação, que o espírito encarna na matéria periodicamente em diferentes planos, em diferentes mundos, em diferentes reinos, para ganhar experiência, ganhar nova consciência. E à medida que amplia a consciência, vai se aproximando do Pai, do Divino, do Eterno. Nós acreditamos também na existência de um Deus. Não entremos, né, não entraremos aqui até no mérito do que é Deus, porque no próprio livro dos Espíritos é colocado que a compreensão do divino varia muito de acordo com o grau de aperfeiçoamento, de consciência que o espírito encarnado ou desencarnado tem. Mas a gente pode imaginar o divino como sendo uma potência, como sendo uma energia que a tudo abarca, que em tudo está. Uma descrição com mais detalhes fica difícil, porque, fazendo uma analogia grosseira, seria como um vírus, uma bactéria querer descrever o ser humano, né? A mente do ser humano. É a mesma coisa, então, fazendo uma analogia grosseira, nós, espíritos encarnados, relativos, querer definir, descrever o absoluto. É comum a gente atribuir ao divino, ao absoluto, propriedades nossas. Né? É muito comum isso. O Deus sente raiva, sente ódio, ama, perdoa. São limitações que nós colocamos no Criador pelas limitações que temos de descrever o Pai. Mas é importante que nós tenhamos essa concepção que o Criador não tem nossas limitações. Ou seja, eu acordar pela manhã e não fazer uma prece, não vou deixar o divino Criador zangado. O Luiz acordou hoje e esqueceu de agradecer, né, o dom da vida, a oportunidade que ele tem de vivenciar, experimentar mais um dia. Então eu vou castigá-lo. Não, o divino não é isso. Né? Quem fica magoadinho, chateado, com raiva, somos nós. E por isso que estamos materializados aqui no plano físico para nos refinarmos. O divino não tem essas limitações que nós temos. Ele não fica zangado, com raiva. Se ele não fica zangado, com raiva, ele não precisa perdoar. Quem precisa perdoar somos nós. Então é besteira eu fazer uma prece para o Pai? Não, pelo contrário. A prece para os bons espíritos, a vibração, a oração para os bons espíritos, em especial para os nossos mentores, para o Criador, é importantíssimo, porque é a proteção que nós temos para vibrarmos sempre bem. O divino não precisa de nossas preces, de nossas orações. Os bons espíritos, alguns podem até precisar, mas o Pai não. Nós é que precisamos das orações. É como se fosse um mantra, como se fosse não, é um mantra, uma oração, é uma PNL que nós executamos para nós mesmos, para que nós possamos ter o poder pessoal necessário para conseguirmos aquilo que precisamos, para nós conseguirmos a proteção que necessitamos, porque quando oramos, nós não pensamos nada de ruim, nós não sentimos nada de ruim. Por isso que é importante sempre orarmos ao acordar, ao dormir e em outras oportunidades, quando a oportunidade nós tivermos. E nós temos. É que nós esquecemos de fazer isso. Eu posso fazer uma oração andando na rua, dentro de um trem de metrô. Né? O importante é pensar e sentir bem. Né? Ser grato por tudo que temos e por tudo que somos. Esquecimento do passado é um outro princípio que nós temos, que o espírito, quando encarna, ele esquece as suas outras existências para que a sua prática, né, na matéria seja mais rica, sem as influências de outras existências. Comunicabilidade dos espíritos. Nós acreditamos que os espíritos possam se comunicar, independente se estão ou não encarnados, independente dos planos existenciais que eles estão.
É lógico que tem limitações, tem restrições, mas a comunicação é possível. Nós acreditamos na fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É aquela, como Kardec dizia, que pode encarar a ciência de frente, que pode se adaptar, se adequar àquilo que a ciência nos traz. Tanto é que religião, né, é o ato de se conectar com a boa espiritualidade, com o Pai, com o Criador. E na prática religiosa, nós precisamos exercer a fé, que é a confiança e a aceitação na divina e na justiça divina, né? Na divina providência e na justiça divina. E para que isso seja feito de forma livre de dogmas, de crendices, nós temos como base a filosofia, que é a arte de perguntar, e a ciência, que é a arte de responder. Tendo essa base na filosofia e na ciência, nós conseguimos realizar a prática religiosa com a fé adequada, a fé robusta, a fé raciocinada, a fé que não tem dogmas e nem crendices, nem idolatrias, nem qualquer outro tipo de âncora que permita que nós façamos a prática religiosa de uma forma mais qualificada. Lei da evolução. Existem as leis universais. O Pai, o Criador, o Eterno, ele se manifesta o tempo todo. Ele criou o nosso universo, o universo que nós conseguimos divisar a 13,8 bilhões de anos, aproximadamente, o universo que nós conhecemos. Isso não significa que não existam outros universos, mas o universo que a ciência consegue divisar tem 13,8 bilhões de anos, mas ele continua criando. Ou seja, ele não criou o universo a 13,8 bilhões e parou. Não. Até hoje ele continua criando estrelas, galáxias. Ou seja, a criação é um ato contínuo. Tanto é assim que a vida é criada a todo instante. E uma outra forma com que o divino se manifesta, ele é um espírito, isso está colocado no livro dos espíritos, né? O divino, o eterno, é um espírito. Se ele é um espírito, ele é vivo, e se ele é vivo, ele se manifesta. Então ele se manifesta através da criação, e a outra forma que ele se manifesta é através de suas leis. Está aí a lei da evolução e a lei moral. Então existem diversas leis que valem todo o espaço-tempo para toda a criação. E essas leis não podem ser alteradas, porque se elas fossem alteradas, elas não seriam perfeitas. Então, são leis que valem todo espaço e tempo para toda a criação. Por isso mesmo que o divino não perdoa. Ele não perdoa porque ele não se ofende. Por isso mesmo o divino também não castiga. Porque o ato de perdoar ou de castigar seria justo se todos os espíritos tivessem passado pelas mesmas experiências no mesmo tempo. Como isso não acontece de fato, o divino não perdoa e nem castiga. Ele simplesmente aplica suas leis universais. Se nós nos alinhamos com as leis universais, nos damos bem. A gente costuma dizer que estamos sendo abençoados. Se nós não estamos alinhados com as leis universais, nós nos damos mal. Então dizemos que estamos sendo castigados. Se eu quero parar de ser castigado, então aí eu vou orar, né, para me reprogramar, para que a partir desse instante eu comece a me realinhar com as leis universais, as leis divinas. E a partir desse instante, então, eu começo a ser abençoado, perdoado. Mas quem se perdoa sou eu mesmo com os meus atos, com as minhas ações. Quem se castiga sou eu mesmo com os meus atos, com as minhas ações. Allan Kardec, então, vislumbrou todos esses princípios e outros que eu não coloquei aqui e colocou em seus livros. O primeiro livro, né, vocês já tiveram os primeiros conceitos do Livro dos Espíritos nas aulas anteriores. Ele colocou, né, em forma de perguntas e respostas, e essas perguntas e respostas ele obteve através da interação com espíritos desencarnados. Poxa, mas qual a validade disso? O que diferencia esse tipo de revelação com a revelação, por exemplo, contida na Torá,
que Moisés diz que recebeu, né, de Javé. O que diferencia isso, né, das revelações contidas no Vedas, que Krishna trouxe? Que diferença isso faz, por exemplo, para aquilo que está contido no Alcorão, que Maomé trouxe? A diferença é que Allan Kardec trouxe as respostas dos espíritos de maneira que elas pudessem ser validadas. Ou seja, ele, para cada pergunta que ele tinha, que ele gostaria que fosse respondida, ele perguntou para espíritos diferentes, em sessões mediúnicas diferentes, em cidades diferentes. Aí, para cada resposta obtida, ele comparou, sintetizou, e aí sim, né, com a ajuda do Espírito de Verdade, que era o seu mentor, ele sintetizou uma resposta para aquela pergunta. Esse foi um dos métodos que Kardec utilizou, que a gente pode utilizar até hoje, chamado controle universal dos ensinamentos dos espíritos, o método CUI. Ou seja, toda vez que eu ler algo em algum livro espírita, psicografado ou não, eu preciso antes verificar se aquilo realmente é doutrinário. E para ser doutrinário, aquele conceito novo que foi trazido, seja num romance, seja num livro, tem que ser também trazido por um outro médium, ou um outro escritor, ou um outro espírito, que não conheça o primeiro, se possível até de outra religião, de outro país, porque aí sim eu posso colocar na doutrina e colocar como fazendo parte da doutrina, para evitar mistificação, idolatria, crendices e dogmatismos e tudo mais. Então, esse método CUI nós devemos utilizar até hoje. Tudo que vocês, nós, né, não vocês, nós, porque eu também me incluo aí, ouvimos uma palestra, lemos no livro, ouvemos no vídeo, ou até em uma aula como essa, nós temos que usar o crivo da razão. Senão, eu corro o risco de obter falsas verdades. Então, inclusive, as coisas que eu estou colocando aqui, vocês devem se questionar se realmente serve para vocês, se realmente tem lógica para vocês. Nossa doutrina, em termos de religião, ela não tem as limitações de outras religiões que estão baseadas em dogmas. A nossa não tem dogmas, tem princípios. Então Kardec ele montou, né, toda a doutrina. Entenda-se doutrina aí como uma referência, como um guia de evolução espiritual. Então, nessa doutrina estão embutidos diversos conceitos, diversas respostas, diversos ensinamentos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, na nossa evolução. A doutrina começou a ser criada, desenvolvida no meados do século XIX. No nosso país, ele chegou aproximadamente 20, 30 anos depois, as primeiras livros que Kardec escreveu. E a partir desses primeiros livros começaram então a ter as primeiras reuniões de estudo desses livros e logo depois as primeiras reuniões mediúnicas. Então a nossa literatura, entre aspas, sagrada, ela não é sagrada, são livros de referência, são livros para que nos dê a base para que possamos conhecer o mundo dos espíritos, os porquês da vida, o porquê estamos aqui, para onde vamos, o que devemos buscar. Está aí os 5 livros que compõem o Pentateuco. Existe um outro livro, o que é o Espiritismo, um livro fininho, que quem puder ler também vale a pena. Existe um 7º livro, que chama-se também Obras Póstumas, que também é muito interessante, que tem várias papers, né, escritos de Kardec, que não estão em nenhum desses 5 livros considerados como o Pentateuco.
Mas essa é a obra de Kardec, que serve de referência para tudo mais. Até o nosso querido Chico, né, trouxe que Emmanuel, que é um dos seus mentores, seu mentor principal, colocou que se algo que Emmanuel colocou fosse contra ao que está no Pentateuco, era para ficar com Kardec, com o que está no Pentateuco. Então, que sirva isso nos de referência. Sempre ter uma visão crítica daquilo que nos falam, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê. Ideia de Deus. Então, como eu já coloquei, existem diversas visões de Deus, né? O Deus panteísta, ou seja, o Deus spinoziano, o Deus que é tudo, ou seja, o Deus que é o Criador e a criatura ao mesmo tempo. Esse Deus panteísta não é o Deus da nossa doutrina. Nós temos o Deus teísta, que é o Deus que é manifesto como uma imagem, ou nós somos manifestos como uma imagem desse Deus. Esse Deus teísta é Deus único, que se fosse mais de um, a ideia é que seria imperfeito, e tudo ele pode, ele é imanente, né, estando em tudo, em todo o tempo. Então esse seria o Deus teísta. É muito comum nós termos, como eu já falei, uma visão antropomórfica nesse Deus, ou seja, espelhar nesse Deus valores humanos. E tem uma outra visão de Deus, que é um Deus deísta. Um Deus que é diferente do panteísta e similar ao teísta, porque o Criador é diferente da criatura. Lembrando, no panteísmo, o Criador e a criatura são as mesmas coisas. No teísmo e no deísmo, o Criador se difere da criatura. O que difere o deísmo do teísmo é que o teísmo, o divino tem qualidades humanas mais maximizadas. No deísmo, não se descreve o divino, porque se coloca ele como inatingível na nossa atual nível evolutivo. Então, nada se fala do divino em termos de qualidades humanas. Não se descreve o divino em termos de qualidade humana. Entende-se que ele existe, ele é a causa primeira, mas ele não tem atributos humanos, mesmo que cada um desses atributos seja no grau mais elevado possível, grau infinito. Bem, o que Kardec nos coloca? Kardec coloca no Livro dos Espíritos ser um deísta. Mas, ao longo do seu Pentateuco, nos dá a ideia de ser um teísta. E qual que é o certo? Não tem o certo e errado, isso vai do grau de cada um. Kardec não deixou claro se ele era um deísta ou um teísta. Ele deixou claro que ele não era, que a nossa doutrina não é panteísta. Então, cada um de nós vai ter a sua visão do Pai de acordo com o seu grau evolutivo, com o seu nível de consciência, com o seu grau de compreensão. O fato é, nós temos por princípio que acreditamos num Deus, num divino, num Criador, numa causa primeira para tudo que existe. E que nós somos manifestação desse Criador, desse Pai. Ou seja, cada um de nós temos dentro de nós, espíritos, uma centelha, uma chama divina que quer se manifestar. Ela gostaria de fazer isso o tempo todo, mas por causa das manifestações egóicas, o divino só se manifesta de quando em vez, quando a gente permite isso. Nós encarnamos na matéria periodicamente justamente para remover essas cascas egóicas, para permitir que o divino brilhe por um tempo maior. E não só quando a gente dá um sorriso, uma atenção, faz um trabalho social, mas o tempo todo, sendo benevolentes. Benevolentes é ser bom o tempo todo, mesmo em quatro paredes. Bem, Kardec colocou então em seus livros que nós somos espírito e temos um corpo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque é comum a gente inverter isso. Hoje eu não estou com espírito bom.
Isso é uma falácia, é um erro. Porque nós somos espírito. Então eu falar, hoje eu não estou com o espírito bom, nada a ver. Eu sou um espírito e tenho um corpo. Quem tem fome é o corpo. Quem tem sono é o corpo. Quem se cansa é o corpo. É a máquina biológica que o espírito habita na matéria para se manifestar. O espírito tem desejos, tem ambições, e ele usa a máquina biológica, muitas vezes sem a consciência necessária, para realizar esses desejos. Mas as limitações físicas, quem tem é a máquina biológica, e não nós. Quem está preso no espaço e no tempo é o nosso corpo físico. É esse vaso que habitamos, e não nós. E como interface entre o espírito e o corpo, nós temos o perispírito, que é uma interface que o espírito utiliza como forma para ele encarnar, para ele criar um corpo físico de manifestação. É um molde. Quando a energia vital que mantém o corpo físico funcionando fica abaixo de um valor crítico, o espírito se desconecta do corpo físico. Mas o perispírito acompanha, porque a gente tem outros corpos, né, astrais, mentais inferior, superior, e o espírito vai se amoldar em cada um desses planos existenciais. Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Deus, como muitas religiões faz essa sintonia. Jesus Cristo foi um grande espírito, se não maior, que encarnou entre nós, pelo menos no Ocidente, né, é o maior, é o mais conhecido, e que serviu de avatar do divino, trazendo uma série de conhecimentos, de ensinamentos, uma nova visão, uma nova forma de viver na matéria. E que serve, portanto, de referência máxima para nós do Ocidente, como meio, né, de evoluirmos de maneira adequada. Mas nós temos que lembrar que Jesus foi um homem, ou seja, foi um espírito encarnado. Então ele tinha fome, né? Ele fazia, né, as suas excreções quando necessário, ele se alimentava, ele tinha desejos, ele não nasceu sabendo, teve que aprender a ler e escrever, teve que aprender uma série de coisas. Então nós temos o costume, né, muito comum isso, até por causa da influência da Igreja católica, de divinizarmos Jesus. Jesus foi um espírito elevadíssimo, mas ele não foi o Pai. Ele foi um avatar, um representante, dentro de suas limitações, do Criador, do Eterno. Porque ele manifestava o divino que ele tinha e que nós também temos o tempo todo. Ou quase que o tempo todo. Jesus nos disse, né, através do Evangelho, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Está escrito isso, é textual. Jesus só estava à nossa frente, é um espírito muito mais evoluído que nós. Isso não significa que nós, um dia, acredito que estamos distante disso, não possamos estar no nível espiritual que Jesus esteve quando aqui encarnado há 2000 anos atrás. É uma estrada que todos nós caminhamos. E a principal lição que Jesus nos trouxe é a caridade. O que é caridade? Amor na prática. Ele nos trouxe do Pai o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos é, na prática, fazer caridade. Ser caridoso, doar nosso tempo, doar nosso amor. E esse é a principal lição que Jesus nos trouxe.
que devemos procurar amar ao nosso próximo de maneira incondicional. A nossa doutrina, então, traz diversos conceitos que diferencia muito das outras religiões. Então, o conceito de anjo, de demônio, de espírito desencarnado, de homem, são conceitos que nós deveremos ter bem claros para não confundirmos a nossa doutrina com conceitos advindos de outras religiões. Os anjos, na nossa doutrina, não são espíritos especiais, criados pelo Pai numa outra linha de evolução, como, por exemplo, na teosofia assim vê. Anjos são só espíritos mais evoluídos. De acordo com alguns espíritas, através de recursos mediúnicos, nos colocam que esses anjos são espíritos que estão livres do ciclo de samsara, ou seja, eles não precisam mais encarnar na matéria, a não ser por missão. Outros não, dizem que os anjos ainda encarnam na matéria, mas eles estão mais evoluídos, eles não têm um apego à matéria que um espírito que não é um anjo ainda tem. Demônios também são espíritos, só que espíritos desencarnados que, de alguma forma, prejudicam espíritos encarnados e desencarnados. Espíritos encarnados são espíritos que não estão encarnados na matéria. Lembrando que os espíritos, eles encarnam em todo tipo de matéria. Não vou entrar em detalhes aqui, até porque o tempo não dá, mas nós, espíritos, começamos lá de trás, no reino mineral, evoluindo através dos reinos vegetal, animal, hominal, até atingir o angelical. Ou seja, nós evoluímos, como eu coloquei, o tempo todo. O homem também, como eu já coloquei, né, ele é tripartite. Ele é um corpo e é espírito. E ele tem uma interface que faz a conexão entre o corpo, que é o perispírito. Mais alguns conceitos da nossa doutrina. Eu ia perguntar uma coisinha, falar uma coisinha. Por favor. Da gente verificar que esses espíritos, anjos ou demônios, não foram criados especialmente para ser anjos ou para serem demônios. São espíritos criados da mesma maneira e cada um, utilizando, lógico, o seu livre-arbítrio, foi evoluindo. Alguns mais depressa, porque pegaram o caminho da caridade, o caminho do bem, e outros que ainda estão caminhando por outras vias e não se aperfeiçoaram ainda, ou seja, ainda não sabem o que seja o bem. É essa a única diferença, mas não foram criados de maneira especial para serem ou bons ou ruins. Tá? Era só essa observação. Não, perfeito. Né? Não faz nem sentido a gente pensar que o Criador possa criar um espírito ruim. Né? Se ele é magnânimo, é amor em essência, não faz sentido ele criar um espírito que seja um demônio para prejudicar outros espíritos. Né? Então, na verdade, é o espírito que define, de acordo com a sua evolução, se ele vai atuar como anjo ou atuar como um demônio. Pecado original, na verdade, é uma criação da igreja, né, como da igreja cristã, da igreja romana. Pecado original, inferno, céu, purgatório. Na verdade, o que existe são planos existenciais. O pecado original, na verdade, não existe um pecado em especial. O que existe são faltas, erros que o espírito comete durante as suas encarnações, durante as suas evoluções, que servem de lições. Por isso que ele encarna e reencarna, para verificar se é um erro, entre aspas, um pecado que ele tenha feito no passado, ele tem hoje consciência, sagacidade, correção para não errar mais, não pecar mais. E a questão de céu, purgatório, inferno, são ambientes que o próprio espírito cria em outros planos existenciais, de acordo com a sua evolução.
Ou seja, o próprio espírito cria seu céu, seu inferno, seu purgatório, seu umbral, com a matéria específica daquele plano existencial. No astral, o que vale é desejo. Se o espírito deseja e ele sabe como materializar usando a matéria do astral, ele pode fazer qualquer coisa. Ele cria um universo, se ele quiser, só com o seu desejo. Mas tem energia incluída aí, ele precisa ter a energia necessária, ele precisa ter a consciência necessária, ele precisa ter a sabedoria, né, necessária, o saber fazer necessário, para conseguir plasmar nos outros planos existenciais o que ele quer. Então, no astral vale desejo. Da mesma forma que aqui no físico, o homem, o espírito encarnado no reino nominal, materializa tudo usando material do plano material. Então, tudo que está à nossa frente, mesa, cama, cadeira, notebook, bolsas, tudo isso não existe naturalmente. O homem materializou, nasceu na mente do homem, e ele materializou utilizando o material deste plano, fazendo aí, né, um ato divino, manifestando o divino que está em si. Que quem cria é o divino. E nós fomos instrumentos do divino, materializando no plano material, usando a matéria do plano material, tudo que nós temos hoje. Isso acontece também no astral, mas no astral não precisa de força, aqui nós precisamos da força física. No astral basta desejar, mas não basta simplesmente desejar. O espírito, de novo, precisa ter consciência, sabedoria, energia. E por isso que tem espíritos que evoluem no poder de ter energia, ter poder sobre os outros, e tem os espíritos que evoluem no poder de ser. Mas isso é papo para mais de hora. Então Deus é a causa primária de tudo, essa é a nossa visão, e Jesus é o nosso modelo definitivo, né, para a nossa caminhada evolutiva. Todo espírito tem esse compromisso de ser um discípulo de Jesus, de honrar o título de cristão. Porque Cristo é um título. É um título, é uma palavra de origem grega, significa ungido, abençoado. Então, Jesus Cristo é Jesus abençoado, ungido, santo. Se nós queremos ser cristãos, de fato, nós devemos honrar o título de cristão, procurando viver como discípulo de Jesus. E o discípulo é aquele que segue o mestre, que procura viver de acordo com os ensinamentos e com os exemplos que o mestre deixou. Então, para sermos verdadeiros cristãos, nós temos que honrar o nosso mestre, procurando viver, né, da mesma forma. E o Espiritismo, a ideia é reviver de maneira simples os ensinamentos de Jesus, sem nada do que a igreja católica, a igreja cristã como um todo, independente de ser católica, ortodoxa, evangélica, anglicana, que a igreja ao longo do tempo criou. Não precisamos de rito, não precisamos de ornamentos, não precisamos de roupas especiais, não precisamos de representantes, tipo pastor, padre ou o que lá que seja, que nos represente na conexão com o Pai, na nossa prática religiosa. O Espiritismo, né, veio simplesmente como uma alternativa à prática religiosa, onde nós procuramos nos conectar ao Criador da maneira simples como era feita nos primeiros tempos da igreja cristã. Simplesmente se reuniam para louvar o Criador através de cânticos e estudar, comentar, refletir sobre os ensinamentos de Jesus através dos evangelhos. E na época nem Bíblia tinha, era a tradição oral e a Torá. Essa é a nossa ideia. Bem, falando um pouco das outras religiões, já estou terminando. Qual a melhor religião? A melhor religião é a que mais te aproxima de Deus, do infinito, é aquela que nos traz paz interior, é aquela que nos faz melhor em espírito. Nesse sentido, a nossa doutrina é um caminho válido, porque nós pregamos justamente isso,
que a religião seja um ato de nos conectarmos com o Pai, com o Criador. Muitos espíritos que estão hoje encarnados não veem a doutrina espírita como o melhor caminho. Tudo bem. Existem N caminhos e todos os caminhos são válidos, de acordo com o nível consciencial, evolutivo, de energia potencial que cada espírito encarnado tem. Então nós, hoje espíritas, não podemos, não devemos nos julgar melhor que os outros caminhantes que escolheram outros caminhos, outras religiões, outras formas de conexão com o Criador. O nosso caminho, a nossa doutrina é só mais um. Eu estou na nossa doutrina há 12 anos e estou feliz. Mas eu conheci outros caminhos que me trouxeram a maturidade que hoje eu tenho, contribuíram para a maturidade que hoje eu tenho. E eu posso testemunhar que todos os caminhos são válidos. Uns mais adequados que outros para cada um de nós. Mas é um erro, né, nós julgarmos que um caminho seja melhor que o outro. Então nós temos aí as religiões ocidentais e orientais. As religiões ocidentais, via de regra, são religiões monoteístas, ou seja, só tem um Deus, um Tel. São religiões que normalmente colocam o Pai, o Criador, o Divino, de forma humana, com características, com propriedades humanas. Já as orientais, elas têm uma visão divina mais excêntrica, no sentido que o divino é múltiplo, ele se manifesta de diferentes maneiras, então ele tem múltiplos espíritos. Então as religiões orientais são politeístas na sua forma de prática religiosa, e esses divinos podem se apresentar de diferentes formas que não são necessariamente humanas. O rito religioso, né, é bem diferente de acordo com a cultura de cada povo, mas a prática oriental está mais vinculada à meditação, ao ato isolado, de se isolar para, nesse isolamento, tentar sentir a presença do Pai. E nessa sintonia, nessa ressonância, evoluir. Já no Ocidente, é muito comum a prática da caminhada em conjunto. Agora, o que nós temos que entender é que existem diferentes caminhos, todos eles levando ao Pai. Então, hoje, nós somos espíritas, mas nada impede de uma outra experiência na matéria nós termos sido taoístas, ou cristãos evangélicos, ou xamãs. Nada impede, nessa própria existência, daqui a 10 anos, algum de vocês, de repente, se atrair para o hinduísmo e começar a praticar o hinduísmo. Nada contra. O importante é cada um de nós estarmos bem, no sentido bem. Porque todas as religiões, né, pregam o amor, pregam a fraternidade. A forma da prática religiosa é que muda. Então o importante é que nós nos sintamos bem. A nossa doutrina, por isso que nós precisamos trabalhar na divulgação, ela tem vários atributos que nos ajudam a evoluir. Só que nós temos que entender que cada espírito encarnado e até desencarnado tem o seu tempo, tem o seu jeito. E o nosso tempo e o nosso jeito não é necessariamente melhor do que o tempo e o jeito de outro espírito. Nós temos que entender que todos os espíritos estão numa estrada única que leva ao Pai, ao reino dos céus, onde o reino dos céus não é um local no espaço-tempo, é um estado de consciência onde o espírito se funde ao Pai, entra em sintonia com o Pai,
sentindo a presença do Criador em tudo que disser, que em si mesmo. E assim ele manifesta o Criador o tempo todo. É o que os orientais chamam de iluminado. É um espírito iluminado. Porque ele brilha, o Espírito Santo, ele brilha o divino o tempo todo. No Ocidente a gente chama isso de santo, né? O Espírito santificado. Todas as religiões, então, são alternativas. E nessa estrada que leva ao reino dos céus, todos os espíritos caminham, encarnados e desencarnados. Alguns espíritas são taoístas, outros são budistas, outros são cristãos evangélicos, outros são cristãos ortodoxos, outros são muçulmanos, outros são agnósticos, outros são ateus, outros são espíritas como nós. Cada um de nós, caminhantes nessa estrada, nós temos a nossa mochilinha, a nossa roupa, as nossas ferramentas. Então, de acordo com o nosso momento e de acordo com as nossas ferramentas, os nossos instrumentos de caminhada, nós temos uma visão diferente. Então, um caminho, porque é um caminho que leva ao reino dos céus, não é um caminho iluminado, não é um caminho sinalizado, não é um caminho reto, é um caminho cheio de curvas, normalmente inclinado, cheio de entroncamentos, de cruzamentos, cheio de desvios. E cada uma dessas religiões nos dá instrumentos, ferramentas que nos permite trilhar esse caminho que leva ao reino dos céus. Mas cada um de nós pode, em determinados momentos, tomar decisões diferentes, de acordo com a visão que cada um de nós temos, com a consciência que temos do mundo. E por isso nós precisamos respeitar todos os caminhantes dessa estrada, mesmo aquele ateu, mesmo aquele agnóstico, porque ele também é um caminhante. Mesmo que nós não gostamos de um determinado caminhante, porque na nossa visão ele é mau, nós temos que amá-lo. Jesus não pediu que nós gostássemos de todo mundo. Jesus pediu que nós amássemos. Ele sugeriu, né, nos aconselhou que nós amássemos. Eu posso amar, então, um criminoso e não gostar do que ele pensa, do que ele sente, do que ele faz. Mas eu tenho que amá-lo, porque ele é irmão, porque ele tem o mesmo pai que eu tenho. É filho do mesmo pai, é meu irmão. Então eu tenho que amá-lo. Amá-lo de maneira incondicional. Eu não preciso gostar. Além dessas religiões, então, nesse quadro aqui, nesse slide, já estou terminando, nós temos aí diversas outras opções, porque além das religiões que nós conhecemos, nós temos os caminhos iniciáticos. E acreditem, esses caminhos que vocês estão começando agora, é um caminho iniciático. Vamos colocar que vocês estão no grau 0. Mas quem for fazer a escola vai ter oportunidade de se iniciar, né, em níveis, tem ritos de passagem. Mas se diz que nossa doutrina não é dogmática, não é ritualística, mas são ritos de passagem que, na verdade, são só marcos, onde nós assumimos compromissos. Não tem nenhuma cerimônia de casamento, nenhuma cerimônia de batismo, né? Simplesmente é um momento onde o aluno, o caminhante, assume determinados compromissos e por assumir esses determinados compromissos ele sobe de grau. Porque ele tem compromissos diferentes. Aí vocês podem ver que tem Rosa Cruz, maçonaria, ordem martinista, caminhos xamânicos, enfim, né? N caminhos, tem as igrejas evangélicas, eu não vou entrar em detalhes aqui, teosofia, existem vários caminhos, né? E todos eles são válidos de acordo com o nível de consciência que nós temos. Então nós estamos na doutrina? Vamos entrar de cabeça? Vamos. Mas temos que respeitar os outros caminhantes da estrada. Tá? Só para abalizar mais o que eu estou falando, eu pratiquei 10 anos xamanismo, de praticar mesmo, de estudar, de vivenciar, participar de cerimônias. Tenho origem cristã, tenho um tio que é padre, até meus 18 anos eu dava aula de catecismo, aula de crisma, participava de clube de jovens. Eu fui maçom durante muito tempo, sou Rosa Cruz até hoje, já pratiquei gnose. Por isso eu falo que eu estou hoje na nossa doutrina e tenho maior orgulho de divulgar os conceitos da nossa doutrina,
porque me casa, mas eu tenho uma consciência que ela não é para todos, porque os espíritos têm seu tempo, têm seu jeito, têm sua visão, e eu tenho que respeitar. Então, terminando aqui, né, eu quero colocar esse final, né? Quando você condena, quando você classifica, quando você julga, né, uma outra religião, nós estamos deixando de praticar a nossa. Tá? O que ganhamos com a nossa doutrina? Está aí, resumidamente. Né? Respostas para o desconhecido. Eu obtive na nossa doutrina algumas respostas que eu ainda não tinha. Uma nova visão de vida. Eu também ganhei coisas em outras vivências que eu não ganhei na nossa doutrina, mas complementou. Né? Uma nova consciência cristã, fato. Me trouxe uma consciência de fraternidade que eu já tinha, né? Só corroborou. Né? Eliminou a necessidade de espíritos intermediários, isso foi muito legal. Eu não preciso de um mestre superior a mim, ou seja, eu não sou superior a vocês, eu só comecei antes, tenho uma visão melhor, mas não sou melhor que vocês. Né? Então, essa visão faz toda a diferença. Né? A questão de não ter rito, não ter dogma, a necessidade da prática do amor o tempo todo, não é praticar o bem. Quando a gente pratica o bem, e é legal praticar o bem, eventualmente nós estamos sendo beneficentes. O que Kardec nos convida é que nós sejamos benevolentes, sendo bom. E quem é bom é aquele que pratica o bem o tempo todo. E a consciência, né, que nós precisamos nos trabalhar de maneira contínua, o tempo todo. É isso, está aí uma breve bibliografia. Depois eu vou passar esses slides para os dirigentes, né, e depois vocês vão poder ter acesso. É isso.